Pessoal, o Brasil parece que vai precisar economizar. Não é uma novidade aí, mas o pessoal descobriu. Bom, essa notícia aqui é do dia 25 de dezembro agora, de novembro, né. Então tá aqui, ó: "O Brasil precisa de ajustes fiscais de 400 bi", dizem economistas do Itaú. Mário Mesquita, economista-chefe do banco, defende que o ajuste ocorra no início de 2027. Mas vem cá, por que não no início de 2026? O que está acontecendo? O ano que vem é ano eleitoral. Você acha mesmo que o governo do Lula vai fazer algum tipo de ajuste, vai cortar algum tipo de gasto? Ele não vai cortar gasto. Talvez essa seja, a eleição mais cara da história, né. Mas vamos lá, vamos à notícia aqui, tem algumas outras aqui também que eu quero trazer. Então tá aqui, ó: "Ajuste fiscal necessário para reduzir, o patamar 'preocupante'", entre aspas, né, chega a ser engraçado, "da dívida pública é de 4% do PIB brasileiro, ou algo em torno de 400 bilhões". Cara, isso aqui não existe, tá. Isso aqui esse número aqui, ele é um número irreal, tá. Isso aqui tem que ser muito mais. Segundo economistas do Itaú, o tamanho do desafio fiscal não mudou muito. O Brasil precisa de um ajuste de 4% do PIB, uma vez que a dinâmica da dívida bruta é preocupante, diz Pedro. A estimativa do banco apontam que a dívida bruta chegará a 85% do PIB em 2026. Só que ele quer aqui, ó, que o ajuste ocorra no início de 2027. Em 2026 não pode acontecer, tá certo? Então vamos lá. Mário Mesquita, economista-chefe e braço de investimento do banco, afirmou que o desafio é grande, mas que deveria ocorrer uma vez só, de uma vez só e não gradual. Ou seja, o governo que assumir, independente de quem estiver, né, se for reconduzido esse governo que está aí ou quem entrar, de uma vezada só, aproveitando aí a moral que ainda tem, ó, né, com o Congresso, entre aspas, a lua de mel, né, com o novo Congresso e também com a aprovação alta, que faça, cortes no governo de forma abrupta, né, sem ser gradual e tudo, como já tentaram na Argentina e não deu certo, né. Então ele fala aqui, ó: "Se você tem um desafio grande, o ideal é enfrentá-lo quando o capital político do governo está, no máximo", é o que eu falei, né. O capital político de qualquer governo, independente da orientação ideológica, está no máximo no momento que o governo começa. Ou seja, naqueles primeiros 3, 4 meses ali é o ideal para que se possa cortar o na carne, né. Cara, isso não vai acontecer, de jeito nenhum, principalmente se for esse governo aqui agora. Para o economista-chefe, em linhas gerais, o ajuste deveria contemplar a calibragem de gastos com pensões, o fim da vinculação de gastos com saúde, a educação com saúde e educação com receita e o corte de crédito tributário para empresas. Isso aqui chamou muito a minha atenção. E para quem não sabe, eu vou mostrar aqui o que que é o crédito tributário. Então tá aqui, ó: "Crédito tributário para empresa refere-se ao direito de recuperar ou compensar valores de impostos pagos indevidamente ou maior ao governo. Funciona como um mecanismo de compensação para permitir a redução da carga, tributária futura, melhorando o fluxo de caixa, a competitividade do negócio". Como é que funciona? Aí ele fala aqui, ó: "Pagamento indevido ou maior, quando a empresa paga um valor de tributo superior, é legalmente devido, seja por erro de cálculo, interpretação equivocada da legislação ou mudança do entendimento judiciário administrativo". Eh, Princípio da não cumulatividade. Em regimes específicos, como lucro real, certos impostos, PINs, COFINS, ICMS e IPI, permitem o abatimento do valor pago nas etapas anteriores na cadeia produtiva. É é de de certa forma, isso aqui é como se, eh, evitasse pagar, eh, tributos em cima de tributos, tributação. Isso não acontece, tá? Isso aqui é uma piada. E os tipos de créditos tributários mais comuns é o ICMS, PIS, COFINS, né, IRPJ, ISLL. Esses 2 aqui eu tenho certeza que tem muita gente que nunca ouviu falar. Então o que acontece? Para a empresa isso aqui é uma maravilha, porque você vai lá e paga uma quantidade X de impostos, mas com uma revisão bem feita e um escritório de contabilidade ok, você consegue reaver, reabater, né. Então você acaba, tendo um certo, não tendo um certo prejuízo maior aí, e consegue rever. E eles querem tirar isso daqui, né, esse aqui é que a matéria fala, né, o corte de crédito tributário. Então, ou seja, se a empresa pagou errado, se veio lá de cima um boleto para você pagar e você pagou, e aquele boleto é contestado hoje e você ganha isso como um crédito, acabou. Eles querem que isso aqui aconteça. Ou seja, cortar despesa, cortar gasto, não. Não, de jeito nenhum. Diminuir os ministérios, são 37? Não, de jeito nenhum. Isso aqui jamais pode acontecer. Mas vamos cortar no crédito tributário para a empresa, né? E a carga tributária já é pesadíssima, né? Enfim, vamos continuar. Mesquita defende que medidas são necessárias para que o Brasil reduza a dívida para voltar a ter um grau de investimento
de país desenvolvidos. O que quer dizer? Quanto maior a dívida, maior os juros, né? E, e menor o grau de investimento. Se você tivesse 1 milhão hoje, ganhasse de herança numa loteria, ou simplesmente caísse na sua conta, você abriria uma conta aqui no país? Você iria empreender? Você ia eh, pegar e contratar funcionários de carteira assinada? Iria fazer isso na sua cidade? Eu acho que não, né? Bom, a maioria das pessoas eu acho que não. Aí ele fala aqui, ó, acho muito difícil o Brasil chegar ao grau. Olha só, isso aqui é muito interessante, ó. Acho difícil o Brasil chegar ao grau de investimentos com a dívida de 80%. Acredito que deveria ser de 60%. O problema tem relação com a contenção de crescimento dos gastos e costes de gastos tributários, afirma. Então ele acha difícil que o Brasil chegue ao grau de investimentos com dívida de 80%. Né? Eu acho difícil e beleza. Outra parte interessante aqui, estatais geram preocupação, né? Alerta ainda que as estatais estão na conta da dívida pública, mas que sempre aparecem esqueletos no meio do caminho. O que ele está falando? Está falando que está tudo dominado, está tudo tranquilo, todas as estatais estão dando prejuízo, mas está tudo dentro da dívida pública, mas de vez em quando alguns esqueletos saem do armário para dar um susto, né? O que pode aumentar o rombo fiscal. Show. Aí eu peguei essa outra matéria aqui, né? Rombo das estatais faz governo remanejar contas e preocupa para 2026. Por que que isso aqui preocupa para 2026? Porque é ano de eleição. Só por isso. Se não fosse ano de eleição, não ia preocupar não, tá? Então essa é uma matéria do dia 27/11, hoje, ó, 27/11, né, às 10h40 que saiu. Então tá aqui, ó, déficit previsto de 9,2 bilhões das estatais federais nesse ano, levou a nova compensação de 3 bilhões no orçamento. Fazenda admite que a situação dos Correios é muito ruim. Nossa, é muito ruim. Pô, muito ruim é sacanagem, né? Vamos lá, um rombo estimado em 9,2 bilhões a partir dos Correios e de outras estatais federais fez com que o governo alterasse a alocação de recursos no orçamento deste ano. Segundo o relatório bimestral, a avaliação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a equipe econômica teve que remanejar 3 bilhões para o governo conseguir entregar as contas dentro da banda da meta fiscal, de déficit primário de 31 bilhões. Né? A mudança se dá especialmente em razão dos prognósticos negativos dos Correios. O próprio Ministério da Fazenda não esconde mais a insatisfação com que os resultados apresentados que vão na contramão dos esforços para zelar o déficit da União. Então, o Correios, que no ano em que o Bolsonaro, no último ano de governo do Bolsonaro, deu lucro, né? Uns falam que é por conta da pandemia, outros falam que é por conta da taxa da buzinha e não sei o quê, mas não. O Correios só deu algum tipo de lucro porque ele foi bem gerido. É estranho eu falar isso, né? Que um Estado, um governo conseguiu gerir alguma coisa. Mas essa é a verdade. Porque se você for pegar o quadro de funcionários do Correios hoje, tem gente lá que está ganhando 300, 500 mil reais e que não tem a mínima competência para estar ali. Eles fizeram um concurso esses dias para trás aí, tem aqui uns 6, 7 meses. Muita gente foi aprovada, mas ninguém foi chamado. Por quê? Porque não tem dinheiro, né? Reduziram-se os salários das pessoas que já estão trabalhando lá. Não se sabe como que está o Postales, né? Que é o, o sistema de aposentadoria do pessoal que trabalha. É, existem algumas agências que estão fechando, estão fazendo leilão de outros lugares, de outros bens, principalmente bens de imóveis, né? Para tentar resgatar os Correios, para ver o que, que dá para fazer. Mas a situação do Correios hoje, eu acho que nem de graça dava para passar para alguém. Né? Privatizar o Correios hoje, eu acho que chega a ser inviável nessa altura do campeonato. Né? Aí ele fala aqui, ó, a situação do Correios é ruim, isso tem incomodado. Quando você olha o quadro para o quinto bimestre, o resultado é muito pior do que esperado. Ó, quem diria, hein? O caso dos Correios nos alerta para a necessidade de acompanhar mais de perto e evitar situações assim repitam. Ele está falando das outras estatais, né? Como, por exemplo, a Petrobras. Será como é que tá a Petrobras, hein? Nossa Senhora. Aí, se a gente pegar essa outra matéria aqui, Tesouro prevê alta de dívida pública para 82,5% do PIB ao fim do governo Lula, ou seja, ao fim de 2026, mais perto do que o recorde registrado na pandemia. Ou seja, o governo Lula conseguiu ser pior do que uma pandemia, né? Porque o fato de não bater os valores da pandemia não quer dizer que seja pior do que da pandemia, né? Se confirmado, endividamento terá uma alta de 10,8 pontos no governo. Com isso, ficará mais próximo do recorde de 87,7 do PIB em outubro de 2022, durante a pandemia. Naquele ano, houve 524 bilhões em despesas extraordinárias relacionadas à Covid-19. Né?
E aí, cara, tem nessa matéria aqui, que saiu dia 7/11, esse mês também, de 2025, eh, ele fala aqui, né, que a Secretaria do Tesouro Nacional estimou nessa sexta-feira que a dívida do setor público consolidado envolvendo o governo, estados e municípios e estatais, continuará avançando até o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, quando atingirá 82,5% do produto interno bruto. A informação consta na sétima edição do relatório de riscos fiscais, né. Aí, até que nada demais, ele fala que a dívida vai aumentar e tudo. Eh, Ele fala aqui também que a dívida é o patamar desde abril de 2021, quando somou 82,6 do PIB. A série histórica tem início em 2008, pá-pá-pá. Aí ele fala aqui sobre o recorde, né, de 87,7 do PIB registrado em outubro de 2020, no auge da pandemia Covid. Aqui tem um gráfico e tal, que eles mostram aqui o coisa. Mas assim, e uma coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui, ó. Comparação internacional. A metodologia utilizada no cálculo da dívida pública brasileira não observa as normas internacionais. Olha só que interessante. Em nota, o Banco Central informou que seu método utilizado desde 2008 reflete as características institucionais brasileiras. Ok. Qual que é o padrão? O padrão é do FMI, né, Fundo Monetário Internacional. Referências para comparação internacional, que inclui títulos públicos que estão na carteira do Banco Central no endividamento brasileiro. A dívida do país é muito maior, 90,5% do PIB. E assim, por mais que você corte gastos, tire ministérios, e não estou falando só de ministérios, do governo federal não, isso tem que ser de cima para baixo, isso tem que ser no municipal, no governo estadual, todo o corte que deve ser feito, ele tem que ser feito, né, para que essa dívida ela acabe, né, por simplesmente acabar, assim, né, que essa dívida diminua, na verdade, né, essa esse esse comprometimento do PIB, né. Por quê? Porque se você, eh, olha só tanto que os números estão mascarados. Você tem aqui, pelo FMI, o comprometimento de 90,5% do PIB. É 90. Não é 70, não é 80, não é 82, não é 85, é 90% de dinheiro que já está comprometido. No ano de 2026, quando terminar, todo o imposto que foi arrecadado, 90% dele já está comprometido. Vamos ver qual que é o rombo do imposto? Então aqui, no padrão do FMI, as contas deveriam estar, se fosse de alguma forma correta, né, esses números, a dívida do país é muito maior, chega de 90,5% do PIB. Aí você vem aqui, ó, quanto que esse povo está arrecadando por ano, né? Porque, rapaz, dinheiro, né? Até o final de outubro de 2025, a arrecadação total de impostos federais no Brasil atingiu aproximadamente 2,37 trilhões. Além dos dados federais, o impostômetro, esse aqui é muito legal, da Associação Comercial de São Paulo, considera que os impostos federais, estaduais e municipais registrou valores totais superiores a 2,5 trilhões em agosto de 2025 e 3 trilhões em outubro de 2025. Então, disser que o valor é esse aqui. Desse valor aqui, 90,5% dele já está comprometido. Amigo, não tá fácil, cara. O TCU mostra a omissão de 1 bi em prejuízo dos Correios em 2023. A auditoria do tribunal revela que o prejuízo correto naquele ano chegou a 1,7 bilhão. Estatal nega, lógico que nega, né? A situação do Correios tá, nossa. Então, resumidamente, os caras deram um pedala lá e jogaram a culpa no governo Bolsonaro e falou que teve prejuízo. Resumidamente, a questão do Correios é isso daí. Tem outra matéria que eu separei aqui. Correios aprova um plano contra a crise e prevê cortes de empréstimos de 20 bilhões. Cara, ninguém quer emprestar essa grana para Correios. Sabe que não vai mudar nada, essa grana vai entrar lá e aí? Vai ter algum tipo de reestruturação? Né? O que esses caras vão pagar? O que vai acontecer? Não tem nada, não tem nenhum plano. Eles simplesmente querem o dinheiro e é isso aí, para ver o que faz. Ninguém vai emprestar. Já correram atrás, já fizeram. Infelizmente, pelo jeito que vai vir aqui, vai acabar que o governo mesmo vai ter que injetar essa grana e quem vai pagar é eu e você, né. Correios anuncia a aprovação de um plano de reestruturação da empresa após meses consecutivos de prejuízo. O objetivo das medidas é garantir equilíbrio financeiro nos próximos 12 meses, segurando a liquidez necessária para a empresa ao longo de 2026. De acordo com o comunicado divulgado pela estatal, a decisão sobre as medidas foram tomadas nesta quinta-feira, de 19. Ou seja, é mais do mesmo, né? Não vai mudar absolutamente nada. Isso aqui, ó. Programa de emissão voluntária, remodelagem de custos de planos de saúde, 100% de adimplência com os fornecedores, modernização
e a readequação do modelo operacional à infraestrutura tecnológica. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Liquidez assegurada durante a evolução do modelo econômico das empresas, modernização dos ativos de vendas imóveis, potenciais receitas de 1,5 bilhão. Aí eles colocaram lá um comércio, lá uma área lá em Brasília para vender. Aí um pai de santo foi lá e comprou, deu cheque sem fundo e virou aquela confusão. Eu vou te falar, viu? Otimização de rede de atendimento com redução de até 1.000 pontos deficitários, expansão de portfólio para e-commerce. Isso aqui, cara, não existe, cara. Ó. E-commerce dos Correios, bicho. Não existe um negócio desse aqui. Enfim, a arrecadação federal chega em 261,9 bilhões em outubro e bate novo recorde. No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação alcançou cerca de 2,3 trilhões, alta de 3,20 se comparada ao ano passado. Ou seja, dinheiro essa galera pega. Mas o que acontece é que não se sabe, né, o que é feito. Aliás, se sabe, né, muita corrupção, muito problema, muito carguinho, muito emprego para amigos, muito concurso público, muita empresa estatal quebrando, né, é um saco sem fundo, o Brasil é uma piada. Gente, qual que é o resumo desse vídeo aqui, se a gente fosse fazer um resumo e colocar aqui em panos quentes, em pratos limpos, né? O Brasil não vai mudar. Essa situação aqui que mostra que precisa reduzir eh, déficit, que precisa cortar gastos e não sei o quê, governo nenhum de esquerda vai fazer. A gente teve aí um governo, um período de um governo de direita, que de certa forma reduziu muita coisa, mas não foi o suficiente, porque foi só 4 anos. E eu acredito que mesmo se eles entrarem agora no ano de 2026, a situação vai ser ruim, porque o rombo aqui é muito grande. Então, provavelmente, quem assumir a casa agora vai realmente ter muito problema. O que que eu faria? Eu compraria Bitcoin. Não estou falando para você comprar. Eu confio no Bitcoin. Eu compraria Bitcoin se você tem a oportunidade e a grana e uma grana sobrando para comprar, para investir nisso. Eu faria isso. Não tenho grana. O que que eu faço? Você vai investir em grãos. Dinheiro para comida você tem. O que que quer dizer? Você vai comprar um prato um saco de arroz, compra um a mais e guarda, coloca na pet. No YouTube, aí na internet, tá cheio de vídeo ensinando como que você faz para guardar alimento por 5 por 10 anos. Faz isso. Aproveita que ainda tá barato, né? Tem arroz aí de 5 quilos a R$ 13, R$ 11. Feijão tá na faixa aí de seus 6 5 às vezes você acha por 3. Compra, coloca na pet, guarda. Porque o grão, ele é o melhor ativo para você correr da inflação. Mas é isso, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. E é isso aí. Muito obrigado.